também é importante. Pensar no local ao mesmo tempo que pensamos no global, ele é fundamental. A identidade das pessoas que atuam naquele local, ela é estruturante para que haja um desenvolvimento duradouro, sustentável. Então, fazemos um desenvolvimento de qualquer maneira, ele desmorona, porque a identidade das pessoas pode se perder. Então, pensar local, pensar cultura, pensar política, pensar o espaço, pensar o território é muito importante. E não deixaria de também incluir, e essa discussão é feita pelo movimento de economia solidária, sobre a energia. Então, se eu for pensar em dimensões da sustentabilidade, para um tipo de desenvolvimento que nós desejamos, nós temos que buscar um equilíbrio entre a dimensão ecológica, social, cultural, política, espacial, territorial, técnica, econômica, institucional e energética. E aí, para os municípios, que estratégias eu posso pensar de atuação de economia solidária no território? Eu coloquei 4 exemplos, mas não se esgotam no ambiente da economia solidária. Se eu estivesse na região sudeste, eu estaria muito provavelmente falando de empresas recuperadas por trabalhadores. E que são empresas, como por exemplo a Uniforja, que sozinha, tem faturamento de bilhões anuais. Porque é uma empresa, é uma indústria que trabalha com forjaria e é a maior forjaria da América Latina. Mas quando a gente olha e faz o retrato para o Nordeste, esses empreendimentos eles têm um tamanho muito menor. E se eu vou para o interior, que estratégias os municípios poderiam articular melhor enquanto negócios? E aí eu trouxe 3, mas a gente pode ampliar em função das oportunidades e das articulações que eles têm no local. Artesanato é uma articulação muito feita nos municípios, das mulheres, dos artesãos, vinculados à agricultura ou não. Então, boa parte do artesanato que nós temos no estado já está, de alguma forma, associado e articulado na economia solidária. Assim como na nossa agricultura, e em especial a agricultura familiar. A reciclagem, em que nós temos muitas pessoas marginalizadas do processo, também acabam se estruturando na base da economia solidária. Por quê? A economia solidária, ela acolhe todo mundo. Ela acolhe as pessoas que foram marginalizadas no processo social e econômico. Então, elas veem nesse processo de cooperação e de solidariedade a chance de juntas serem mais fortes e serem solidárias para serem cada vez mais fortes junto a outros empreendimentos. E de moeda social, pensando em finanças. Então, eu tentei trazer algumas representatividades em termos de finanças, produção ou comércio, que são bases da economia solidária. E aí, como é que a tecnologia social dialoga, então, com essa economia solidária? Quando eu estou desenvolvendo ferramentais, ou mesmo, lembre lá o conceito de tecnologia social, pode ser produto, ela pode ser uma técnica, ela pode ser uma metodologia. Se eu estou no artesanato, eu posso desenvolver ferramentais com a própria comunidade, em que ela pode ser multiplicada. E ela é uma tecnologia, e aí trazendo exemplos práticos, como, por exemplo, as cisternas, em que ela pode ser multiplicada
e reaplicada em tantos outros lugares. E esse conhecimento dessa tecnologia é passada, né, difundida para outros empreendimentos, para que eles possam ter produtos de melhor qualidade. Isso acontece muito no artesanato, isso também acontece na reciclagem, isso acontece na agricultura. Quando nós estamos falando na agroecologia, as várias técnicas trabalhadas na agroecologia, elas são tecnologia social. E a moeda social, por si só, é uma tecnologia social. Né? Ter um dinheiro, e aí eu não sei se todos vocês tiveram uma oportunidade de conhecer, né, a tecnologia social, a moeda social. Né? Mas há 25 anos atrás, quando eu conheci o primeiro banco comunitário que emite, né, moedas sociais, que emite o dinheiro social, ele era proibido. Afinal, né, qualquer dinheiro paralelo ao real era para dar cadeia. Eu estou falando do Banco Palmas, que é a nossa experiência, né, muito significativa e que, pelo desenvolvimento que ela conseguiu na sua região, que é a periferia de Fortaleza, ela foi observada de tal forma pelo governo federal que ela virou uma política pública e que foi multiplicada para pelo menos mais 100 bancos em todo o país. Por quê? Porque com uma moeda social foi possível aumentar o IDH de vários municípios. Mas ainda continua genérico, então vamos trazer aqui 2 cases de sucesso para poder dialogar com vocês e termos depois a oportunidade da próxima palestra. Trago para vocês, reconhecida nacionalmente, a Rede Xique-Xique. A Rede Xique-Xique, que nasce em Mossoró, né? Ela começou com uma articulação de agricultores familiares que queriam escoar a sua produção da agricultura, mas que também queriam beneficiar os seus produtos da agricultura para ter uma agregação de valor e, portanto, ter uma melhor renda. E eles foram ampliando de tal forma que eles incorporaram não só a agricultura, mas como artesãos e também outros trabalhadores da economia solidária. O feito maior, né, da Rede Xique-Xique foi compor agora uma outra rede, que é a Justa Trama, que produz roupas a partir do algodão agroecológico. É uma cadeia produtiva nacional que hoje pretende fornecer para hospitais públicos lençóis agroecológicos, em especial para pessoas que sofrem por queimaduras. Mas eles fazem muito mais coisas. Então, a Rede Xique-Xique foi para o artesanato, foi para a confecção, trabalha com produtos da agricultura in natura, trabalha com mel, processa, né, vários elementos. E isso tudo respeitando os princípios da solidariedade, trabalhando com comércio justo e trabalhando com o respeito à vida e um trabalho digno. Esse exemplo é um exemplo que está agora em todo o nosso estado e que pode ser replicado e reaplicado com instâncias semelhantes de economia solidária no estado e nos seus municípios. E um que tem sido queridinho, porque tem recebido muitos prêmios, que é vinculado aos bancos comunitários, eu trago o exemplo aqui da Prefeitura de Maricá, que abraçou a economia solidária no fortalecimento de vários empreendimentos em sua localidade, mas optou por abraçar um banco e todas as suas ações sociais são por meio desse banco. Então, ao invés de entregar reais,
eu entrego a moeda Mambuca para o auxílio estudantil. Então, crianças que, para poderem permanecer na escola, recebem em moedas Mambuca para que, ao final, elas possam fazer a troca e investir em um computador. Mães recebem um equivalente à Bolsa Família para que ela possa também, né, assim como os objetivos do Bolsa Família, ter um mínimo de condições para a sua família. E a diferença é que esses recursos, por serem uma moeda social, elas só circulam no local. Enquanto esse dinheiro social circula no local, as riquezas permanecem no local. E isso permite com que o município se fortaleça e que as pessoas tenham, de fato, um acesso e uma inclusão. Então, tanto pensando em fortalecimento de empreendimentos, como pensando em tecnologias sociais mais complexas, como um banco comunitário, as prefeituras podem, no olhar das finanças, no olhar da comercialização, no olhar da produção, trabalhar com um ou com outro para, né, as suas ações políticas e públicas de desenvolvimento. E aí eu abro rapidamente para uma ou duas perguntas, porque eu acho que o tempo está 2 minutinhos, porque o tempo foi encurtado, e aí eu fico à disposição caso vocês tenham algum questionamento.